na área novamente com vocês aí, tá certo? Vou dar continuidade na correção, né, do TD função 2, o segundo grau com vocês, tá certo? Vamos lá. Para responder essa 14ª questão, eu vou usar o estudo dos coeficientes para eliminando algumas opções, tá bom? Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho as raízes, eu tenho o x duas linhas, né? E eu tenho o x' bem aqui. Eu tenho o termo independente, que é o c, que é 4, ok? Não me deu vértice, mas eu sei que o a é positivo, o a é maior que 0. Eu percebo que se a função ela corta de maneira crescente o eixo y, o meu b também é maior do que 0, ele é positivo, tá certo? E com base nisso, eu vou fazer algumas análises, ó. Eu vou eliminar algumas opções, ó. Por exemplo, o item A e o item B eu já elimino de cara. Por quê, professor? Porque o 4 tem que ser negativo, porque ele é o termo independente da função, porém o termo independente da função é menos 4. Então, A não é opção, B não é opção. Me sobra, portanto, C, D ou E, que tem o menos 4 como C. Ok? A é positivo, confere. B é positivo, também confere. Então, vamos definir agora pelas raízes. Pessoal, vamos achar as raízes desse primeiro aqui, ó. Dois números que somados do C. Vamos analisar o C. Dois números que somados vai dar menos 2 e que se eu multiplicá-los vai dar menos 4. Será que seria menos 2 e 1? Vamos lá. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, não é? Ó, não satisfaz. Então, o item C não pode ser resposta. Vamos, portanto, agora analisar o item D, né? Vou apagar aqui. Eu vou analisar o item D, nesse sentido. Então, vamos lá. Analisando o item D. A D me diz que dois números que somados, né? Estou calculando as raízes, tem que dar o valor de menos B, que vai ser menos 2, e que o produto vai ser o valor de A vezes C, né? Que vai ter que dar menos 8, né? Lembrando que depois eu vou dividir pelo A, tá certo? Então vamos lá. Será que eu usando esses dois valores aqui, será que eu encontro dois valores que satisfaçam isso? Dois números que somando dá 2 e multiplicando dá 8. Eu posso ter 2 e 4, né? Eu posso ter menos 4 e mais 2, que vai dar menos 2. E eu posso ter 2, que multiplicando menos 4, que vai dar menos 8. Para mim achar o meu x', eu vou apenas dividir, tá certo? O 2, que é a minha primeira possibilidade, pelo a, que é 2, então aqui vai dar 1 positivo. E vou dividir a segunda também, ó, menos 4. A segunda possibilidade pelo a, que deu menos 2. Então vamos lá, gente, só recapitulando. O item D é a resposta que eu estou procurando, tá bom? Fiz a 14ª, agora eu vou fazer a 15ª questão, tá bom? A 15ª questão ela diz o seguinte: se o ponto menos 2 e 1 é vértice da parábola, então isso quer dizer que menos 2 é x vértice e 1 é y vértice, né? Definida pela sentença, né? X² menos k vezes t mais t, ou seja, k e t são coeficientes, t termo independente, k termo dependente da variável de grau 1, né, que é equivalente a b. Então, k menos t é igual a... Gente, vamos fazer o seguinte, vou usar os vértices. Vamos logo achar k pelo x vértice, porque diz o seguinte, ó, x vértice ele é dado por menos b sobre 2 vezes o valor de a. Então, quem é que vai ser o meu x vértice? Vai ser menos 2. Então, menos 2 é igual a menos, como eu tenho mais k, então vai ficar menos k, sobre 2, porque 2 vezes 1, né? 2 vezes o a, que é 1, vai ficar 2. Faz meios pelos extremos aqui. Então, aqui eu vou ter que menos k vai ser igual a menos 4. Não posso ter variável negativa, multiplica por menos 1.
K vai ser igual a mais 4. Já sei o valor de K, né? Agora, para calcular o y vértice, eu tenho duas opções. Ou eu faço pelo delta, né? Que é calcular o y vértice por menos delta sobre 4a, utilizando delta. Ou eu posso calcular f de x vértice e afirmar que é igual a y vértice. Qual das duas o senhor vai utilizar? Eu vou utilizar essa daqui, ó. Mas, professor, qualquer uma das duas dá para responder? Qualquer uma das duas dá para responder. Então, eu vou estar apagando aqui essa primeira parte aqui, que eu não vou estar usando a minha resolução, tá certo? Vou calcular com f de x vértice. Então, vamos lá. Quanto ao meu x vértice? Menos 2. Então, quer dizer, Lucas, se tu colocar o menos 2 na tua função, o resultado que tu vai obter vai ser o y vértice. Isso, galera. Então, aqui vai ficar y vértice vai ser dado por, aonde tem x, eu vou colocar menos 2. Ó. Menos 2 ao quadrado mais, tá bom? K vezes menos 2, mais o t agora que eu vou descobrir agora o t. Só que K eu já sei quanto é. Quanto é K, gente? 4. Agora eu vou substituir. Ó. Eu vou colocar o y vértice no lugar do y vértice, que é 1. O quadrado de menos 2 vai ficar 4. K é 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes menos 2. Mais t. Ó. Pronto. Praticamente já está resolvida a questão, porque só tem a variável t a ser encontrada. Então, aqui vai ficar 1, que vai ser igual a 4 menos 8 mais t. 4 menos 8... 4 menos 8 vai dar menos 4 mais t, né? Subtraindo aqui, coloco o sinal do maior. Passa para o outro membro. Então, t vai ser igual a 1 mais 4. T vai ser igual a 5, né, gente? Já sei o valor de t e de k. Só que o problema me pede que, dá uma extensãozinha aqui, ele quer que você calcule quanto vai ser k menos t. É isso que ele está perguntando. Quem é k nessa ordem? K é 4. Menos. Quem é t? Mais 5. Só que mais com menos vai ficar menos. Então, 4 menos 5 vai dar resultado menos 1. Portanto, o item certo aqui vai ser o item D de dado. Ok? Feita, portanto, a questão. Vamos fazer agora a 16ª questão. A 16ª questão eu vou tentar fazer por análise aqui, direto. Por que, Lucas? Ó, eu sei que C é igual a menos 3. Está aqui, ó. Como a função nem é decrescente e também ela não é crescente, eu posso afirmar que B é igual a 0. Lembram do estudo dos coeficientes? Pronto, vamos lá. Não pode ser a D a resposta. O A é maior do que 0. Então, o A é positivo. Então, sai na jogada, não fica o D. Então, todos têm A positivo. O D, todos. O C é menos 3? Não. O C não é menos 3. O B é menos 4. E outra, ó, o E também sai da jogada, porque o menos 3 aqui está na condição de B. Ó. Não pode ser E também a resposta. Então, a resposta só pode ser item A ou item C. Vamos lá, gente. Pensem comigo aqui. Qual seria a possível resposta aqui? Vamos supor que A ele tem que dar aquelas raízes ali, né? Dois números que somados vai ter que dar 0, né? E que se eu multiplicá-los, ele vai ter que dar menos 3. Tá bom? Então, para testar as raízes, menos 1 mais 1 dá 0. E menos 1 vezes 1 vai dar 3. Isso quer dizer que o A não pode ser resposta, gente. Ó. Porque se você pegar menos 1 mais 1, beleza, vai dar 0.
Só que se você pegar menos 1 e multiplicar por 1, vai dar menos 1, ó, e não deu menos 3. Então, o A não é resposta. Portanto, o item certo aqui vai ser o item C. Será que é verdade, professor? Vamos testar, né? Vamos testar o C. Dois números que somados vai ter que dar o valor. Ah, e dá para simplificar aqui, né? Ó, divide por 3. Aqui. Vamos dividir a equação todinha por 3. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 1, né? Ó, que condiz, né? Então, dois números que somados dá 0. E que se tu multiplicar vai ter que dar menos 1. Então, ó, menos 1 mais 1 vai dar 0. E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Ou seja, o item C é o item correto. Fizemos a questão também por análise, tá certo? Por análise. Você consegue responder a questão dessa rapidamente por análise, beleza? Feita, portanto, a 16. Vamos partir agora para a 17, tá certo? Pessoal, essa questão 17 ela é do Enem, né, de 2013. É uma questão que eu considero ela fácil, muito fácil, com relação à resolução dela. Por que, Lucas? Porque se você fizer a leitura dela, diz o seguinte, ó, a parte interior de uma taça foi gerada em rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Beleza. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Está aqui. Qual é o único termo que está faltando? O C, o termo independente, ó, não tem. Onde C é a medida da altura do líquido, certo? Contido na taça em centímetros. Sabe-se que V, sabe que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Pronto, o vértice da parábola. Localizado no eixo X. Nessa condição, a altura do líquido contido na taça é. Vamos lá para o gráfico. Pessoal, o que é que significa eu ter um único pontinho aqui com relação ao delta? Isso quer dizer que delta é igual a zero. Pronto. Lembra do estudo do delta? Discriminante? Delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, e quando eu monto delta assim, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? E delta já é zero, eu posso substituir o delta por zero. Então, fica 0 é igual a b ao quadrado menos 4ac. Pronto. Vou finalizar agora. Ó. Quem é o valor de b lá na função? Menos 6. Então, eu posso dizer que menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a. Se você olhar o a, é 3 sobre 2, né? Ó. 4 vezes o a. Vezes o c, que eu não sei quanto é. Ó. Tudo isso vai ser igual a zero. Tá certo? É só inverter a ordem, tá bom? Então, aqui vai ficar 36 menos 4 vezes 3 vai ficar 12 sobre 2. Ok? Vezes c igual a zero. Se você observar, 12 dividido por 2 é 6, né? Então, aqui vai ficar 36 menos 6. C é igual a zero. Passa o C para o outro membro, né? Eu vou passar de maneira que já vai ficar positivo, tá certo? Como, Lucas? Assim, ó. Eu vou escrever 6C, passando ele e deixando 36. É igual a 36. Portanto, C é igual a 36 dividido por 6. C é igual a 6. É a altura da taça. Portanto, o item certo é o item E de escola. Tá bom? Ó, quando se faz a análise da questão, você faz com mais facilidade. Ó. O que é que significava esse vérticezinho aqui? O que é que significava esse pontinho aqui? Esse pontinho aqui ele me diz que x1 é igual a x2, que por consequência, afirma-se que delta, para que isso aconteça, tem que ser zero. Estudo do discriminante. Com o estudo do discriminante, qual é a parte que eu tenho A, B e C simultaneamente? No discriminante, ok? Feito, portanto, a 17ª questão, rapidinho, bem rapidinho, tamanho do pipi. Vamos fazer agora a 18ª questão. Os fisiologistas afirmam que para um indivíduo sadio em repouso, o número N de batimentos cardíacos por minuto varia em função da temperatura ambiente, T. Então, temperatura T
N número de batimentos em graus Celsius. Segundo a função N de T, ou seja, número de batimentos, vai ser igual a 0,1 vezes T ao quadrado, ou seja, tempo ao quadrado, menos 4 vezes o tempo mais 90. O número mínimo, o número mínimo de batimentos. Será que essa função adota sem valor mínimo ou máximo? Vamos lá, gente, ó. O A dela não é positivo, concavidade para baixo, né? Se a concavidade é para baixo, ela vai adotar valor mínimo, certo? Ó, então o texto não está errado quando ele fala na quantidade de batimentos mínimos no seu cálculo. Então ele quer saber o seguinte, ó, o número mínimo de batimentos por minuto e a temperatura em que ocorre respectivamente. Ou seja, ele quer que você calcule o x-vértice, que é a temperatura, né? Que é a temperatura para o mínimo, e ele quer que você calcule o y-vértice, que é a temperatura. É a temperatura mínima. Beleza? Então, vamos lá. Então, se ele quer que eu calcule os dois, eu vou calcular os dois aqui. Então, vamos lá. Vamos calcular logo o x-vértice. X-vértice vai ser dado por menos b sobre 2 vezes a. Tá bom? Então, x-vértice vai ser dado por menos da fórmula, com menos 4, sobre 2 vezes 0,1. Tá certo? Aqui vai ficar mais 4 sobre 2 vezes 0,1 é 0,2, né? 2 vezes 0,1 é 0,2. Lucas, e agora? O que é que eu faço? Ó, desloco uma casa para cá, desloco uma casa para cá. É a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo por 10. Ó. Beleza? Então, aqui vai ficar 40 dividido por 2, né? Ou seja, 40 dividido por 2 é 20. Então, meu x-vértice é 20. Olha, cuidado com a questão, ó, que ele quer primeiro o número mínimo de batimentos. Então, ele quer primeiro o y-vértice e depois é que ele quer o x-vértice. Viu? Ó, cuidado, a ordem é y-vértice depois x-vértice. Porque aqui, quais opções me sobram? Não pode ser A, B pode ser, C pode ser, D não pode ser resposta e E também não pode ser resposta. Agora vamos calcular o y-vértice, porque ou é B ou é C, né? Vamos lá. Calculando o y-vértice. Desculpa, vou apagar aqui. Calculando o y-vértice, que ele quer saber agora a temperatura. A temperatura, ela vai ocorrer, eu posso responder de duas maneiras. Ou f de x-vértice, que equivale a y-vértice, ou eu vou calcular com delta, como eu vou calcular agora. Delta menos delta sobre 4a. Lucas, e aí? Eu posso escolher qual a opção? Tanto faz, gente. Tanto uma como a outra está certa, tá bom? Vou calcular o delta aqui no cantinho, ó. B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual, o valor de B é 4. 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 0,1, positivo, né? Vezes o valor de C, que é 90, ok? Se você observar, o que é 0,1? 0,1 é 1 sobre 10. Então, quando eu multiplico 0,1 por 90, fica 9. E 9 vezes 4 é 36. Então, o delta vai ser igual a 16 menos 36, tá bom? Continuando aqui. Então, encontrei delta igual a menos 20, tá certo? Menos 20. Logo, se eu substituir aqui, vai ficar ó, menos da fórmula com menos 20 sobre 4 vezes 0,1, ok? Ou seja, aqui vai ficar 20 sobre 0,4. Volta uma casa, acrescenta um zero, tá bom? Então, o y-vértice aqui
vai ser igual a 200 dividido por 4. Portanto, o meu y vértice vai ser igual a 50 graus. Certo? Ou seja, o item certo vai ser o item B de bola. B de bola. Não vai ser C. Não vai ser o item B de bola, tá certo? Pessoal, essa 19ª questão, a formação aqui, ela não está na formação padrão. Onde o coeficiente A é o primeiro elemento, o coeficiente B é o segundo elemento e o coeficiente C é o terceiro elemento, ok? Com base nisso, gente, já dá para a gente ter uma ideia já. Ó. Por quê? A concavidade da parábola é para baixo, então A menor do que zero, A negativo. Então, todos que têm A positivo, descarta logo. Descartei o C e descartei o D, tá certo? Então, ou é A, ou é B, ou é E, ok? Segunda informação, o gráfico, ele corta o ponto C, né? O ponto C aqui, em menos 1. Então, o que não tiver menos 1 como C, já não pode ser a resposta. O A tem, o B tem, o E não tem. Então, descarta o E também. Ou a resposta é A, ou a resposta é B. Pessoal, ó, dê um detalhe. Vocês estão vendo que o B aqui, ó, um é negativo e o outro é positivo? Isso quer dizer que eu vou analisar agora pelo coeficiente B. Ó. Esse gráfico, ele corta de maneira crescente ou de maneira decrescente? De maneira crescente, né? Ó. Ele corta subindo. Isso quer dizer que o meu B é positivo. Se o meu B é positivo, né, o A não pode ser resposta. Portanto, o item certo é o item B de bola. Nem precisei ir para as raízes dessa vez. Vamos então para a 20ª questão agora. A 20ª questão ela diz o seguinte. Em uma apresentação aérea de acrobacia, um avião a jato descreve um arco em formato de uma parábola de acordo com a seguinte função. Né? Você percebe que o A é menos 1, o B é 60 e o C é 0. Né? Não tem o C, termo independente. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Opa! Ele quer a altura máxima, né? E eu posso provar que isso é verdade. Ó. Olha o A aqui. Ó. Se o A é positivo, se o A é negativo, concavidade para baixo, né? Então o vértice ele vai adotar condição de ponto máximo, né? Ó, que ele vai ficar bem aqui. Realmente está condizente a função com o enunciado, beleza? Então vamos lá. O que ele pediu agora eu vou fazer. Ele quer a altura, ele não quer algo para chegar à altura. Então ele quer o y vértice, gente. Então vamos calcular apenas o y vértice. Se ele tivesse dito assim, quanto tempo levou para que atingisse essa altura? Seria o x vértice. Entenderam a diferença? Pronto, como ele quer a altura, ele quer o máximo, né? Então eu vou calcular logo o y vértice, que é a resposta certa. Menos delta sobre 4a, beleza? Vamos calcular o delta aqui no canto aqui. B ao quadrado, ou seja, 60 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes o zero, né, que é o C. Delta vai ser igual a 3.600. Tudo multiplicado por zero vai dar zero. Então não precisa mais aparecer, certo? Ó, seria escrever assim, ó, mais zero. 4 vezes menos 1 vezes nada é nada. Beleza? Então isso quer dizer que delta é 3.600. Sabendo que o delta é 3.600, agora vamos substituir, né? Menos da função mais 3.600 dividido por 4 vezes menos 1, que é o A. Ó. Então, aqui vai ficar menos 3.600 dividido por menos 4. Menos com menos vai ficar mais. Isso quer dizer que o y vértice vai ser igual a 3.600 dividido por 4. E y vértice vai ser igual a 900. 900 o que, Lucas? 900 metros de altura foi a altura máxima atingida, portanto o item certo é o item B de bola na 20ª, ok? Agora vamos para a 21ª. A 21ª diz o seguinte: um empresário determinou que o custo de certos produtos de sua empresa
é em função de número de unidades produzidas desse produto. Essa função é definida por C igual a 2.510 menos 10n mais n ao quadrado. Cuidado, viu, gente? Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C, viu? Foi colocado em ordem inversa para tentar te confundir. Em que n é o número de unidades, beleza? Produzidas, e C é o custo. Qual deve ser o número de unidades produzidas para que o custo seja mínimo? É realmente mínimo. Por que, Lucas? Porque o A é positivo. Se o A é positivo, com cavidade para baixo, vértice vai adotar o menor valor possível. Então, ele quer saber o quê? Qual deve ser o número de unidades, ou seja, ele quer um x para que se chegue ao mínimo. Isso quer dizer que ele quer que você calcule apenas o x-vértice, minha gente. Apenas o x-vértice, ó. Algo para chegar no máximo ou algo para chegar no mínimo? X-vértice. O máximo, o mínimo, y-vértice. Então, ele quer saber um número de unidades para que se chegue ao mínimo. Então, é x-vértice. Entendido aí o macetezinho rapidinho? Para poder fazer, para diferenciar quando se usa x-vértice e quando se usa y-vértice? Se entenderam, cara, vamos correr para o abraço agora na resolução. Tá certo? Então, vamos lá. Calculando o x-vértice, que é o número de unidades para que eu chegue ao mínimo, né? Vai ser dado por menos b sobre 2 vezes o valor de A. Quem é o valor de B aqui, gente? O valor de B é 100, né? Menos 100, né? Então, vai ficar igual a menos da fórmula com menos 100 dividido por 2 vezes o A, que é 1. Ok? Menos com menos vai ficar mais 100, que dividido por 2 vai ser igual a 50 unidades. 50 unidades. Serão 50 unidades para que se chegue ao mínimo. Portanto, o item certo é o item A de amor, ok? Vamos agora fazer a próxima questão, que é a 22ª. A 22ª questão, ele me diz o seguinte, ó. Para se produzir X unidades de um certo produto, uma empresa tem como expressar o seu custo por esta função. Função do segundo grau, né? X ao quadrado menos 50x mais 2.500. Analise as proposições a seguir, em que a primeira proposição é: a empresa deve produzir 25 unidades para que o custo seja mínimo. Ele está me dizendo que o x-vértice é 25. Ele está me dizendo que o x-vértice é 25. É isso que ele está me dizendo. Na segunda análise, o custo mínimo, então ele está me dizendo que é o y-vértice. O custo mínimo da empresa é de 2.500. Então ele está me dizendo que isso aqui é o meu y-vértice. Vamos ver se isso é verdade, tá certo? A terceira afirmação. O custo de produção de 10 unidades é maior que o custo de produção de 30 unidades. Então, ele quer que eu faça um F de 10 e depois ele quer que eu faça um F de 30 e compare isso. Beleza? Então, vamos lá. Primeira parte, vou verificar o x-vértice. Realmente é 1, né? 1, quer que eu verifique se o x-vértice é isso mesmo. X-vértice tem que ser 25 unidades. Então, ó, menos b sobre 2a, né? Então, aqui vai ficar menos, cadê o valor de b? 50, né? Ó, menos 50 sobre 2 vezes 1, que é 2, né? Então, aqui vai ficar igual a mais 50 aqui dividido por 2 vai ser 25. Portanto, ó, verdadeira informação. Então, o primeiro item é verdadeiro, tá bom? Todos que não tiver a opção 1 já descartam. Não pode ser o item D e também não pode ser o item A. Pode ser o item E ainda, né? Porque todas as opções estão corretas, pode ser ainda. Eliminou apenas o item D. Vamos agora analisar a segunda informação, né? Ele pede que eu verifique o y-vértice, né? Então, vamos lá. Y-vértice vai ser dado por menos delta sobre 4a, né? Vamos calcular o delta aqui no cantinho aqui. O delta vem aqui mesmo. Delta vai ser igual ao valor de b ao quadrado, né? Menos 4ac. Então, delta vai ser igual. O valor de b, na unidade, o valor de b aqui na função, 50, né? 50 ao quadrado, menos 50 ao quadrado, vai dar 2.500. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1. Vezes o valor de c, que é 2.500, né? Ou seja, delta vai ser igual
2.500 menos 4 vezes 2.500. 4 vezes 2.500 vai dar 2.500 com 2.500. Aqui vai dar 4 vezes 25 é 100, né? Com esses dois zeros. Ou seja, vai dar 10.000. Beleza? 10.000. Então, se eu tiro 2.500 de 10.000, se eu tiro 2.500 de 10.000, eu vou ficar com 7.500. Tá certo? De 10.000 eu tiro 2.500. Eu vou ficar com 7.500. Pronto. Agora vamos colocar na fórmula, né? Negativo, porque ele é maior, né? Então aqui vai ficar menos da fórmula, com menos de 7.500, né? Dividido por 4 vezes 1, que é o A, né? Então aqui vai ficar 7.500 dividido por 4. 7.500 dividido por 4, gente, ele vai dar 7.500 dividido por 4, ele vai dar, né, 1.000, tá? Coisa bem aqui no canto, eu vou fazer o y verso bem aqui. Y verso vai ser igual a 1.875. Beleza? 1.875. Ou seja, o custo mínimo não foi 2.500, como foi informado. Portanto, o item 2 é falso. Então, onde tiver o 2, vamos tirar. Ó. Não pode ser aqui, né? Não pode ser o D, não pode ser todas, porque já tem uma falsa. Então, o item certo ou é A ou é C, né? Vamos agora verificar se o C é verdadeiro, né? Vou isolar aqui, né, a resolução aqui, e vou olhar o C. O C, ele quer que eu compare dois custos, né? Ele quer que eu faça um F de 10 unidades e depois faça um F de 30 unidades e veja se é verdade que F de 10 é maior que F de 30, beleza? Então vamos lá, vamos fazer F de 10. É botar o 10 onde tem um x, então aqui vai ficar 10 ao quadrado menos 50 vezes 10 mais 2.500, né? Então, ó, F de 10 vai ser igual a 100 menos 500 mais 2.500, tá certo? Se eu tirar, ó, se eu pegar 100 e tirar de 500, vai ficar menos 400. Se eu tirar 400 de 2.500, vai ficar 2.100, né? Isso quer dizer que F de 10 é igual a 2.100. Pronto, tem a primeira informação. Agora vamos calcular F de 30, né? Que ele pediu que eu calculasse F de 30. F de 30, beleza? Ficou feio o 3 aqui, eu vou ajeitar o 3. Então, F de 30 vai ser dado por 30 ao quadrado menos 50 vezes 30 mais 2.500. Ok? Então, aqui vai ficar F de 30 vai ser igual a 9, aqui 00, 900, menos 3 vezes 5, 15, né? 100, 1.500, mais 2.500, né? Pronto. Continua na resolução aqui do lado, tá bom? Então, se eu pegar 1.500, né? Se eu pegar 1.500 e tirar 900, né? Se eu pegar 1.500 e tirar 900, eu vou ter menos 600. Então, isso quer dizer que F... Vem aqui, vou fazer aqui mesmo, né? F de 30 vai ser igual a menos 600 mais 2.500. Se eu tirar, né, 600 de 2.500, 600 tirando de 2.500,
eu vou ter 1.900. Isso quer dizer que f de 30 é igual a 1.900. O que é que a informação me diz? Ele me diz que o custo de produção de 10 unidades é maior que o custo de produção de 30 unidades. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ó, o custo para 10 unidades foi 2.100 e o custo para 30 unidades foi 19.000, né? 1.900, desculpa. 1.900. Portanto, 3 é verdadeiro e o item certo é 1 e 3, item C de casa. Feita, portanto, aí a 22ª questão. Vamos lá, galera. Agora vamos responder a questão de número 23, tá certo? A questão número 23, ela diz o seguinte. Uma função quadrática tem eixo y como eixo de simetria. Eixo de simetria, certo? A distância entre os seus zeros é de 4 unidades. 4 unidades. E a função tem menos 5 como valor mínimo. E a pergunta é, esta função quadrática é, ele quer saber qual é a função que se identifica com essas características dadas no enunciado, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, a primeira informação que ele me fala é que o eixo y é um eixo de simetria, tá certo? Ou seja, o que, seria isso? Vou apagar aqui que não ficou muito bonito. É um eixo. O que seria isso então, gente? Ó, vamos supor aqui que eu desenhe aqui um eixo y, certo? Nesse eixo y, eu vou traçar simetricamente os lados da parábola. Então, isso quer dizer que o vértice ele vai coincidir com o eixo y. O meu x-vértice e o meu y-vértice vai coincidir com o eixo y. É isso que quer dizer simetria. Ó. Se o A é positivo, simétrico para cá, simétrico para cá. Se o A é negativo, simétrico para cá, simétrico para cá, tá certo? Porém, o enunciado me disse que ele adota valor mínimo. Se ele adota valor mínimo, quer dizer que o vértice vai estar na parte negativa, né? Então, ele vai ser simétrico para cá e o vértice vai estar no menor valor, certo? Ponto de mínima, ok? E esse ponto de mínima, ele me diz quanto era esse ponto de mínima. Quanto é o valor do ponto de mínima? Menos 5. Pronto. Sabendo dessa informação aí, eu já posso tirar algumas características. Quais são as características de cara que eu tenho aqui? B é igual a zero, porque a função nem é decrescente nem é crescente. O C vale menos 5. Com essas duas informações, eu já posso eliminar algumas possibilidades. O C não é menos 5, descarta. O C é menos 5, mas o B não é zero, descarta o A. Certo? O C não é menos 5, descarta o B. O A é positivo, e aqui o A é negativo, porque eu só teria um A negativo se fosse um ponto de máxima. Aqui tivesse escrito assim, ó, máxima. Aí eu teria um A negativo. Porém, não é o que acontece, né? Descarto o D. Então, gente, com certeza o item certo é o item C de casa. Somente com essa análise desses dois elementos eu já sei disso. Ó. 14ª e última questão. Então, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactérias. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura, desculpa gente, isso aqui é o Windows frescando comigo, vamos lá. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão P de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia, Sabe que o número de bactérias é maior possível. Opa, informação importante. Maior possível. Então, aqui ele está falando do meu y vértice, ele quer o máximo. Quando a estufa atingir a sua temperatura máxima, né? Quando ela atingir a sua temperatura máxima. Então aqui vai ser x vértice, né? Porque ele é o maior possível, para que ele atinja o máximo, né? Que é y vértice.
Nesse momento, ele deve retirá-la da estufa. A tabela associa os intervalos de temperatura em graus Celsius com classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Pronto. Olha o que ele quer saber. Ele quer saber o número de bactérias. Ele sabe que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atingir a temperatura máxima. Pessoal, se vocês olharem na tabela, ó, ele está falando de temperatura aqui, ó. Tá bom? Ele não está falando de H, que é as horas do dia. Ele não está falando de H. Ele está falando puramente da temperatura, ó, tanto que os valores da tabela é temperatura. Se ele quer a temperatura, então ele quer que você desenvolva o cálculo em cima do cálculo de temperatura. E a temperatura é o quê? Máximo, né? É o y-vértice. Então ele quer que você calcule o y-vértice nessa questão. Tá bom? Porque a temperatura é o T de H, está na condição de y, enquanto que H é a hora. Como ele quer o T de H, que é a temperatura, que é o que está descrito na tabela, então você vai calcular o y-vértice, beleza, gente? Então, o y-vértice vai ser dado por menos delta sobre 4A, né? Ou você pode calcular pelo f de x-vértice. Vou calcular pelo menos delta, tá certo? Pelo menos delta sobre 4A. Calculando o delta aqui em cima. B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual. Quem é o valor de B aqui? 22. Então, 22 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, né? Vezes o valor de C, que é menos 85. Vamos fazer a resolução dela. 22 ao quadrado, 484, né? Ó. Então, delta é igual a 484. Menos com menos, mais com menos fica menos. Aí vai ficar 4 vezes 1 vezes 85. Então, 4 vezes 85 vai dar 340. Logo, delta vai ser igual a 484 menos 340, que vai dar 144 positivo, né? Ó, porque o 484 é maior. Então, aqui vai ficar 144. Pega agora o delta e coloca na equação, né? Então, aqui vai ficar menos 144 dividido por 4 vezes menos 1. Menos com menos daqui vai ficar mais. 144 dividido por 4 vai dar 36. Então, ele tirou quando estava com 36 graus. E vamos lá. Ó. Qual é o intervalo de temperatura? Ele vai ser menor do que zero? Não, né? 36 vai estar entre 0 e 17? Também não. Vai estar entre 17 e 30, 36? Também não. Vai estar entre 30 e 43? Opa, aqui que ele vai estar. E o valor relacionado à tabela é alta. Então, portanto, o item certo é o item D de dado. Tá certo, galera? E assim encerramos a correção do TD2 de função do segundo grau. Bons estudos a todos. Valeu!